Fala galera, sejam bem-vindos ao A Hora é Agora com a FUVEST 2016, comentários sobre as provas. Tem vários vídeos aí no nosso canal falando das disciplinas. E agora, estou com a equipe de história aqui, grandes amigos, Júlio, Felipe, Aloísio, a moçada que fez a prova também. E eu queria conversar com vocês sobre a prova, sobre como é que foi o nível, como é que foram as questões. E aí, Júlio, tudo bem? Tudo e você? Tudo tranquilo. O que você achou da prova, Júlio? Como o Chewbacca já disse, o João Lucas já disse, muita interdisciplinaridade. Muita, tinha história junto com português, junto com matemática, estava muito legal. De uma forma geral, a prova ela foi relativamente tranquila, vamos dizer assim. Tinha uma questão, na realidade, que talvez tenha dado um pouco mais de trabalho para os meninos, eles confirmem para a gente depois disso, que tinha um quadro do Jacques-Louis David. Você podia repetir, por favor? Jacques-Louis David. Ah, garoto. E você tinha que lembrar do contexto pós-Revolução Francesa para saber qual seria a resposta correta. Então, você não tinha um texto, não tinha nada, era só a imagem e a data do quadro é que te respondia a questão, que te dava o subsídio para poder responder a questão. Entendeu? Mas, tirando isso, a prova tranquila, relativamente tranquila, eu diria, sem grandes dificuldades. Né? Eles vão falar de umas questões específicas daqui a pouco, inclusive interdisciplinar, mas enfim, estava legal a prova. Ô Felipe, já emenda e o que você achou, quais questões que você queria trabalhar Então, aí? especialmente sobre a história do Brasil. Acho que a prova foi uma prova tranquila, seguindo o mesmo ritmo da prova de uma maneira geral. Duas questões que marcaram um pouco a história do Brasil, anulando muito do que se esperava que era o Brasil republicano e enfocando o Brasil colonial. Uma questão sobre jesuítas, comecinho da colônia, a intuição dos jesuítas para combater a invasão francesa, especialmente a França Antártica e a França Equinocial, que seriam objetivos específicos aí de controle econômico sobre a estação de pau-brasil, e uma invasão num processo de expansão marítima, né? Uma questão específica sobre colônia, e a segunda já, na transição para a monarquia, uma questão sobre escravidão. E a FUVEST é sempre clássico, cair uma questão sobre escravidão, especialmente nessa questão, mantendo as relações escravistas no processo de independência e pós-independência, ou seja, o Brasil, durante a colônia, mantém como mão de obra um sistema escravista e no sistema independente você mantém as mesmas bases, seja a base agrícola e seja a base de trabalho escravo africano negro, com um gráfico que tentava trazer alguma coisa próximo da interdisciplinaridade, que foi acho que uma lógica da prova inteira, para você analisar o gráfico e uma variação dentro desse gráfico do número de escravos vindos a partir de 10. Então você percebia que ali eu tenho uma relação também com a Inglaterra, sobretudo aos tratados de 10, que mantém o processo de escravidão no Brasil, abrindo a possibilidade do mercado industrial inglês abastecer as carências do Brasil, evitando um processo de industrialização, isso desde o governo joanino. Acho que esse foi o caminho da prova, sobretudo pensando em colônia e o processo de formação monárquica na independência do Brasil. São duas questões interessantes sobre o tema. Legal, legal. Você pode passar o microfone para o Aloísio? Mas, Aloísio, você pode esperar um pouquinho para falar? Queria agradecer a presença de vocês dois. Nós vamos fazer uma troca de professores. Vai entrar aqui o professor Gui, o professor Breno. Enquanto isso, eu vou trocar uma ideia com os nossos meninos aqui. E, meninos, vamos lá. Quem que está com o microfone aí? Gabriel. Gabriel, me diga lá, concorda com o Júlio? Você achou uma pegadinha naquela questão também ou não? Achei, concordo. Você acertou ela ou não? Acertei. Aí, garoto. A gente tava conversando e, foi uma questão bem contextual, sabe? Do mínimo detalhe que você conseguiria acertar, completamente a questão. Entendi. Foi uma questão categórica. Entendi. Otton, passa pro Otton aqui que vai fazer o nosso primeiro vídeo. Otton, você é um cara que gosta de humanas, gosta de história e concorda com o Felipe sobre a prova de história do Brasil? Você achou que foi uma boa prova também? Eu concordo. A prova de história do Brasil foi interessante porque conseguiu ser conteudista e também eu falo um pouco do que o Júlio comentou, né? Era possível, você conseguiu eliminar algumas alternativas e mesmo sendo conteudista não foi de um nível fora do habitual do FUVEST mesmo. Normal. Ô, Gui, você viu essa interdisciplinaridade, difícil falar essa palavra, né? Essa coisa aí, você viu ela no meio da prova, percebeu isso? Eu vi bastante, né? A FUVEST realmente, eu senti que ela se superou nesse quesito, bastantes questões dessa maneira, e eu achei necessário, tanto que, por exemplo, o Breno, Sociologia, que viu que dentro de português tinha Maquiavel, por exemplo, coisas muito interessantes. Então, eu achei muito legal. Achei muito bom isso. Que bom. Vamos ver a opinião do Aloísio. Fala lá, Aloísio. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. E aí, o que você achou da prova? Eu achei que também, assim como o Júlio falou, bastante interdisciplinar, né? Achei interessante algumas questões, por exemplo, uma pergunta que falava de Angola, Moçambique e Cabo Verde,
para valorizar aquela ideia da mão de obra escrava, né? Inclusive do idioma português. Talvez esperado um pouquinho por conta dos 40 anos da independência de Moçambique esse ano. Teve uma pergunta também sobre a história do México, num texto sobre... parecia ser uma questão de Revolução Mexicana, mas era um balanço do México, período colonial. Falava das lutas do padre Hidalgo, Morelos, na época de lutar contra a Espanha mesmo. E eu gostei também da ideia de que, no finalzinho, você concluía alguma coisa sobre a marcha pro oeste nos Estados Unidos. Achei que a prova está bem distribuída e eu acho que os alunos estão muito bem preparados aqui, né, para poder responder com muita maestria. Aí. Tomara, né? Estamos na torcida, né? Claro. Então tá bom. Tá bom, Gui? Beleza? Você quer falar você E aí, primeiro? Varela? Quer falar você primeiro? Pode ser você Você mesmo? que manda. Então eu mando. Então vai. Então fechou, tô contigo. Fala aí, Gui, sua Diga. opinião. Baseado no começo da prova, questão clássica, questão avisada, antiguidade clássica. Foi avisado durante o ano, foi avisado para todo mundo, era muito claro. Uma de Grécia, uma de Roma. Nos termos mais clássicos possíveis, né? Pediu a polis, a construção da população, um espaço público de discussão política, e do outro lado, a dificuldade, já em Roma, no terceiro período, a dificuldade de se gerir o império. Quanto maior o meu domínio territorial, quanto mais espaço eu tenho, mais gasto eu tenho. Eu tenho gastos militares, porque eu tenho que combater muitos povos. Eu tenho obras públicas, porque precisa funcionar, né? E eu tenho, por último, as estradas. Interessante isso, porque é uma coisa, assim, pouco usual, mas não é fácil. Eu acho que dava pelo texto, pelas alternativas, dava para ir tranquila nas duas. Você não ficava em dúvida, sabe? Não teve pegadinha, não teve maldade. Então, foi isso mesmo, a dificuldade de se gerir um império, um enorme império. É isso aí. Então, valeu muito a pena, sim, porque são questões que a gente falou muito, muito, muito. Chegou lá, apareceu. Legal. E vai aparecer todo ano. Moçada, não sei se vocês concordam comigo, mas está parecendo que a prova tá caindo o que foi dado. Né? Não é isso? Legal, legal. Brenão, e aí? Tudo bom? E aí, Varela, tudo bem? Então tá bom. O que você achou dessa prova? A prova, eu acho que o tema da interdisciplinariedade para nós, na prova de história, mas também com sociologia e filosofia na parte de gramática, eu acho que esse diálogo ele foi muito interessante, né? Eu queria chamar a atenção de duas questões. Uma de história, falando da Belle Époque brasileira, que exigia do aluno um conceito de positivismo, né? Na perspectiva de construção da nação brasileira e com a ideia da mistura de raças, num flerte com o evolucionismo, né? Então, o aluno que dominava, os nossos alunos tinham isso, né? O domínio do positivismo, isso ia atrelar ao processo de modernização que naquele momento está instaurado, né? E já uma outra que caiu na parte de português, com o texto do Boris Fausto, do clássico livro História do Brasil, e falando justamente do papel de controle sobre os grupos da sociedade brasileira. E esse texto ele foi linkado com exigência do conhecimento da obra O Príncipe, de Maquiavel, não citando Maquiavel, mas falando do príncipe, né? E justamente nessa ideia de um mal que tem que ser feito de uma vez e o bem ser feito aos poucos. Eu acho que essa interdisciplinaridade na prova, ela veio para ficar, a FUVEST, ela contemplou isso, não só nessas questões, nas outras áreas. Eu acho que os nossos alunos também tiveram uma formação e um diálogo bem, digamos, embasado para lidar com isso. Legal. Que bom, moçada. Espero que vocês tenham ido bem nessa prova. Fique atento a todos os vídeos e os comentários da prova da FUVEST 2016.